O homem que o mundo decidiu esquecer, a história proibida de Alexei Morozov, o príncipe caído do balé que virou zelador de teatro. Imagine o seguinte: um homem de 44 anos empurra um carrinho de limpeza pelo corredor de um teatro. Seus ombros carregam o peso de décadas de silêncio forçado. Suas mãos, que um dia foram comparadas às mãos de Nureyev, agora seguram um esfregão. Esse homem não é um extra de filme. Esse homem não é um personagem de ficção. Esse homem, há 20 anos, foi chamado de o maior bailarino vivo do mundo pela crítica do New York Times. E agora, neste mesmo teatro, onde uma vez foi ovacionado de pé por 2.000 pessoas, ele limpa o chão que outros pisam. Mas o que acontece quando 3 jovens bailarinos decidem humilhá-lo? O que acontece quando eles apostam que ele nunca mais consegue dançar? E o que acontece quando eles estão errados? Fique comigo, porque essa história vai mudar a forma como você vê cada pessoa invisível que cruza o seu caminho. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Porque a história que você está prestes a assistir vai te mostrar que o homem mais forte não é aquele que nunca cai, é aquele que se levanta quando ninguém mais acredita nele. Curta este vídeo, comente o que você sentiu no final e aperta o sininho, porque histórias como essa merecem ser vistas. Os corredores do Grand Opera de Viena cheiravam a madeira envelhecida, verniz e ambição. Eram 6 da manhã quando Alexei Morozov começou seu turno. O teatro ainda estava vazio, e nessa hora específica do dia, quando a luz entrava pelas janelas altas e batia no piso de madeira polida, Alexei conseguia fingir por alguns instantes que o tempo havia parado, que era 1998, que ele ainda era o príncipe. Mas a dor no joelho esquerdo era pontual demais para permitir fantasias por muito tempo. Cada passo do carrinho de limpeza soava como um lembrete brutal. Isso aqui é o que sobrou. Isso aqui é o que você é agora. Alexei Morozov tinha 44 anos, cabelos escuros já salpicados de cinza, costas ainda retas, não pela vaidade, mas porque o corpo não esquece décadas de disciplina clássica, mesmo quando a mente tenta esquecer tudo o mais. Ele usava a mesma roupa de serviço que todos os outros funcionários de limpeza. Calça cinza escura, camiseta azul com o logo do teatro bordado no peito esquerdo. Ninguém que o via empurrando aquele carrinho imaginaria. Ninguém que cruzasse com ele no corredor suspeitaria. Mas ali, na parede do corredor de acesso ao palco, havia uma fotografia emoldurada. Uma fotografia em preto e branco de 1999, onde um jovem dançarino de 23 anos executava um grande jeté impossível no papel de Príncipe Siegfried, no Lago dos Cisnes, em Viena. Alexei nunca passava por essa fotografia sem parar, sempre durante apenas 3 segundos. Nunca mais que isso, porque 3 segundos era o tempo exato antes que a dor ficasse grande demais para carregar. Naquela manhã de fevereiro, porém, algo estava diferente. A companhia havia contratado novos bailarinos para a temporada de gala de primavera. 3 jovens que chegaram de Paris com contratos reluzentes e egos ainda maiores. Lucas Fontaine, 24 anos, primeiro solista, filho de um produtor de ópera famoso. Mathieu Bernard, 22 anos, prodígio técnico, vencedor de 3 competições internacionais. Nicolas Vega, 25 anos, o favorito da nova diretora artística, belo como um deus grego e completamente consciente desse fato. Eles chegaram no dia anterior com malas de grife, sorrisos calculados e a certeza de que o mundo girava em torno de seus saltos e piruetas. Alexei os viu chegando pela janela da sala de limpeza. Reconheceu o tipo imediatamente, porque ele mesmo um dia havia sido esse tipo e sabia exatamente como histórias assim costumavam terminar. O incidente aconteceu na tarde da segunda-feira. Alexei estava limpando o corredor lateral que levava ao camarim dos solistas.
Era um trabalho minucioso. A madeira antiga exigia cuidado especial, e Alexei, apesar de tudo, ainda fazia seu trabalho com uma precisão que desconcertava os supervisores. "Cuidado aí, senhor." A voz de Lucas Fontaine cortou o silêncio com a arrogância específica de quem nunca foi contrariado na vida inteira. Alexei levantou os olhos. Os três jovens bloqueavam o corredor. Mochilas de equipamento nas costas, cabelos perfeitos, a expressão de quem olha para um obstáculo menor, não para um ser humano. "Você está no meio do caminho", disse Mathieu, como se explicasse algo óbvio a uma criança. Alexei fez o que havia aprendido a fazer nos últimos 10 anos. Abriu espaço, abaixou a cabeça, murmurou um pedido de desculpas que não sentia. Mas Nicolas Vega parou. Havia algo na postura de Alexei que o incomodava. Algo que não se encaixava com a subserviência que ele esperava de um zelador. "Ei!" Nicolas deu um passo em direção a Alexei, os olhos estreitando. "Você já trabalhou aqui antes? Você tem um jeito de se movimentar muito específico para um faxineiro." Alexei não respondeu. "Ele te perguntou uma coisa." Lucas cruzou os braços. "Desculpe. Tenho serviço para terminar." A voz de Alexei estava plana, controlada. Aquela voz que ele havia construído ao longo de anos como uma armadura. "Sabe o que eu acho?" Mathieu sorriu com crueldade elegante. "Acho que nosso zelador é um ex-bailarino. Olha a postura, olha os pés, sempre em primeira posição." Ele deu uma risada. "Que patético! Deve ter falhado em alguma audição e nunca superou." As palavras atingiram Alexei com uma precisão cirúrgica, mas ele não reagiu. Aprendeu há muito tempo que raiva era um luxo que não podia se dar. "Eu tenho uma ideia", disse Nicolas, sua voz baixando para um sussurro divertido. "Aqui na companhia, estamos precisando de um parceiro para treinar o Paz de Deus do Príncipe Siegfried, o protagonista masculino do Lago dos Cisnes. Coreografia completa, a variação do príncipe no ato 3, incluindo os grandes piruetas em série e o grande jeté de extensão máxima." Nicolas cruzou os braços com um sorriso que não chegava aos olhos. "Se você, um zelador, conseguir executar essa variação completa, agora, aqui, sem música gravada, apenas com a pianista dos ensaios, nós três juntamos nosso dinheiro e te damos 600 mil euros." O corredor ficou absolutamente estático. Alexei sentiu o sangue esfriar nas veias. "E quando você falhar," Lucas completou com prazer visível, "você vai embora deste teatro para sempre, pede demissão na mesma hora e admite na frente de todo mundo que é apenas um velho zelador que sonhou alto demais. Admite que nunca foi nada", completou Mathieu. 600 mil euros. O número ecoou na cabeça de Alexei com uma clareza brutal. Era o tratamento experimental que seu filho Dmitri, de 14 anos, precisava. Leucemia. Diagnóstico há 6 meses. O tratamento disponível no Brasil, onde Dmitri morava com a mãe após o divórcio, era insuficiente. A clínica em Zurique tinha uma taxa de remissão de 78%, mas o custo era proibitivo. 6 meses ele havia tentado economizar. 6 meses de turnos duplos, refeições cortadas, humilhações silenciosas. Havia conseguido 1/10 do necessário. 600 mil euros era a diferença entre a vida do seu filho e o escuro. "Você está com medo?" Lucas deu um passo para mais perto. "Claro que está, porque sabe que não passa de um faxineiro que finge ter sido importante um dia." A palavra saiu antes que Alexei pudesse detê-la. "Aceito." E naquele momento, algo que havia estado dormindo por 10 anos, algo profundo, antigo e absolutamente indomável, despertou no peito de Alexei Morozov. A notícia se espalhou pelo teatro como fogo em palha seca. Em 20 minutos, o estúdio principal estava lotado. Bailarinas, músicos, técnicos de palco, contra-regras. Até a equipe administrativa enfiava a cabeça pela porta para ver o que seria, nas palavras de Mathieu,
o espetáculo mais patético do ano. Um zelador de meia-idade tentando dançar o príncipe Siegfried. O material perfeito para uma tarde de segunda-feira. Alexei entrou no estúdio descalço. Havia deixado o carrinho de limpeza no corredor e vestia apenas sua roupa de trabalho. Nada de figurino, nada de aquecimento, nada de preparação. O único luxo que pediu foi 2 minutos em silêncio antes de começar. Lucas havia concordado com um sorriso que deixava claro que considerava aqueles 2 minutos uma formalidade antes da humilhação. Alexei ficou no centro do estúdio e fechou os olhos. O chão de madeira estava frio sob seus pés. Ele respirou fundo e deixou o barulho do mundo sumir. Naquele silêncio particular que só bailarinos conhecem, aquele espaço entre a consciência e o movimento, onde o corpo lembra o que a mente tenta esquecer, Alexei voltou a 1998. Voltou ao Bolshoi de Moscou, onde aos 22 anos ele havia estreado como Príncipe Siegfried e o público havia ficado de pé por 16 minutos consecutivos. Voltou às mãos da sua professora Irina Volkova, que segurava sua mão com tanta firmeza quando ele estava aprendendo o Paz de Deus, que ele ainda sentia a pressão dos dedos dela. Voltou ao rosto do pai, um mineiro do Donbass que havia trabalhado 40 anos no carvão e que na noite da estreia foi ao camarim e disse apenas 3 palavras. Eu te vi. Não, você foi incrível. Não, que orgulho. Apenas eu te vi. E foi o maior elogio da vida de Alexei. Você pode começar, a pianista disse gentilmente. Alexei abriu os olhos e o estúdio desapareceu. O primeiro movimento foi um simples porte de brás, os braços se elevando em arco lento, as costas se alongando em uma linha que parecia impossível para um corpo que havia passado os últimos anos empurrando o carrinho de limpeza. O murmúrio da multidão cessou imediatamente. Havia algo ali, algo que não deveria existir num homem de 44 anos em roupas de trabalho. Uma qualidade no movimento. Uma musicalidade no gesto, a sensação de que cada milímetro de deslocamento havia sido calculado, sentido, habitado de dentro para fora. Lucas parou de sorrir. Alexei iniciou a sequência de tours em l'air, saltos com rotação dupla no ar que exigiam uma explosão muscular que não deveria ser possível sem aquecimento adequado. O estúdio prendeu a respiração coletivamente. O primeiro salto foi limpo. O segundo foi perfeito. No terceiro, alguém na multidão emitiu um som involuntário, não de surpresa, mas de reconhecimento. O tipo de som que sai da garganta quando se testemunha algo verdadeiro. Uma bailarina veterana da companhia, Helga Brandt, 51 anos, começou a chorar em silêncio. Ela o reconheceu primeiro, antes de qualquer um. Ela sabia quem ele era. Alexei executou uma atitude derrière, a perna levantada para trás num ângulo de 90 graus, o corpo inclinado em equilíbrio perfeito, e segurou a posição por 4 tempos completos, sem o menor tremor. Mathieu Bernard, vencedor de 3 competições internacionais, nunca havia sustentado essa posição por mais de 2 tempos e meio. Quem é ele? Nicolas Vega sussurrou, sua voz carregando algo que ele nunca havia sentido. Respeito involuntário. Ninguém respondeu, porque todos estavam assistindo. Alexei entrou na seção central da variação do Príncipe Siegfried, a sequência de maneges que percorre o espaço diagonal do estúdio em grandes giros e saltos em série. Seu corpo que havia sido dobrado sobre um esfregão por 10 anos. Seu joelho que latejava de dor crônica havia cada degrau. Sua coluna que havia armazenado uma década de trabalho físico pesado. Nada disso importava agora. Porque a memória muscular de 20 anos de treinamento profissional não desaparece. Ela hiberna, ela espera, ela dorme num lugar profundo onde a dor não consegue chegar. E quando é acordada, quando é verdadeiramente acordada, ela retorna com uma ferocidade que pode fazer uma sala inteira de bailarinos treinados conter a respiração. A multidão começou a contar em voz baixa.
5 grandes GTs em série, cada um cortando o ar com uma extensão que fazia os olhos das pessoas na plateia dilatarem de incredulidade. 6, 7, 8. Uma bailarina de 19 anos, chegada há apenas 3 semanas para seu primeiro contrato profissional, puxou o braço da colega ao lado e disse em voz baixa: "Esse homem é um deus." Alexei chegou ao ponto culminante da variação, a sequência de piruetas finais. 10 giros em série, terminando em uma pose que chamava o cisne branco ao palco. A posição final que Alexei havia executado centenas de vezes neste teatro e em outros. A posição que havia arrancado aplausos de Berlim a Buenos Aires. Um braço erguido em diagonal perfeita, o outro abraçando o próprio torso, a cabeça voltada para o horizonte. Os olhos, e isso era o que diferenciava Alexei de qualquer outro bailarino da sua geração, os olhos completamente presentes, completamente habitados. O olhar de um homem que via além do estúdio, além do teatro, além de qualquer coisa que a plateia pudesse imaginar. O silêncio que se seguiu durou exatamente 4 segundos. E então, o estúdio explodiu, não em aplausos educados, em ovação. A pianista estava de pé em cima do banco, batendo palmas com força. Técnicos que nunca aplaudiam em ensaios gritavam. Bailarinas choravam abertamente. Helga Brandt havia caído de joelhos. Alexei saiu devagar da pose final. Seu joelho latejava. Sua respiração estava irregular. O suor escorria pelo rosto e molhava a camiseta de zelador. Mas seus olhos encontraram os de Lucas Fontaine, e Lucas Fontaine viu algo que nunca havia visto antes em toda a sua vida. Um homem que não precisava de aprovação para saber quem era. 600 mil euros, disse Alexei, sua voz absolutamente calma. Vocês têm 3 dias. Ele pegou o carrinho de limpeza e virou as costas. Foi nesse momento que uma voz cortou o barulho com a autoridade de quem não precisa gritar. Parem! A maestrina Ingrid Hoffmann, diretora artística do Grande Opera de Viena, entrou no estúdio. 71 anos. Ex-prima bailarina absoluta. A mulher mais temida e mais respeitada do ballet europeu. Ela havia parado no corredor para verificar as contas de ensaio quando ouviu a música. E então havia ouvido o silêncio que veio depois. E então, os aplausos. Ela caminhou até Alexei com passos lentos e deliberados, seus olhos negros examinando cada centímetro do homem à sua frente. Seu nome, disse ela, Alexei Morozov. Eu trabalho na limpeza desde... A maestrina levantou uma mão para silenciá-lo. Ela o olhou por um longo momento. Alexei Nikolaevich Morozov, ela disse, e sua voz tremeu ligeiramente pela primeira vez em 20 anos. O príncipe de Viena. O estúdio ficou absolutamente estático. Helga Brandt, ainda de joelhos, murmurou algo em alemão que ninguém conseguiu ouvir. Alexei Morozov, repetiu a maestrina, desta vez para a plateia que havia acompanhado tudo. O homem que está na sua frente foi declarado pelo New York Times em 1999 como, e cito, o bailarino masculino mais completo da sua geração, possivelmente o maior desde Rudolf Nureyev. Ele foi primeiro solista aqui neste teatro durante 12 anos. Ele dançou os principais papéis no Bolshoi, no Royal Ballet de Londres, na Ópera de Paris, na Scala de Milão. A maestrina fez uma pausa. E 10 anos atrás, em uma noite que este teatro prefere não lembrar, ele desapareceu. E ninguém aqui fez nada para encontrá-lo. O silêncio que se seguiu era de uma qualidade diferente. Não era mais o silêncio da admiração, era o silêncio da vergonha. O que aconteceu no escuro? Mas espera. Antes de continuar, você precisa entender o que realmente aconteceu há 10 anos, porque a história que o mundo contou sobre o desaparecimento de Alexei Morozov era uma mentira. E a verdade é muito mais sombria do que qualquer um imaginou. Voltemos a 2014. Alexei tinha 34 anos e estava no auge absoluto de sua carreira.
Não era apenas tecnicamente superior, era artisticamente imbatível. Havia algo no jeito de Alexei dançar que fazia pessoas em plateias do mundo inteiro pararem de respirar. Não era a perfeição. Perfeição é fria, calculada, distante. Era a presença, era aquela capacidade rara de fazer cada pessoa no teatro sentir que Alexei estava dançando especificamente para ela, que cada movimento tinha um significado pessoal, que a arte não estava acontecendo no palco, mas no espaço entre o palco e cada par de olhos que o assistia. Coreógrafos pediam por ele. Bilheterias explodiram onde quer que ele aparecesse. Jornalistas o chamavam de Nureyev do século XXI. E então veio a carta. Não foi um acidente que encerrou a carreira de Alexei Morozov. Foi uma carta, anônima, colocada em seu camarim em uma noite de ensaio em dezembro de 2014. Uma única folha de papel branco com uma única linha datilografada. Sabemos o que você fez em São Petersburgo. Se você não sair voluntariamente, o mundo inteiro vai saber. Alexei leu aquela linha 14 vezes. São Petersburgo, 2003. Ele tinha 23 anos. Era novato no Mariinsky. Havia cometido um erro. Não um crime, mas um erro humano, vergonhoso. O tipo de erro que um jovem impulsivo e arrogante comete quando acredita que as regras não se aplicam a ele. Havia tido um caso com a esposa de um patrocinador poderoso. O homem descobriu. Houve uma cena. Alexei foi embora. E o patrocinador, cujo nome aparecia em salas de concerto em toda a Europa, guardou aquele segredo como uma faca no bolso. Por 11 anos, aquela faca ficou parada. E então, alguém encontrou o cabo. A carta foi seguida de outras. Depois de ameaças veladas em reuniões, depois de um áudio vazado, manipulado, distorcido, mas convincente o suficiente para destruir. Alexei foi à diretoria do teatro, explicou a situação, pediu apoio. A resposta foi um silêncio longo, seguido de uma sugestão. Talvez seja melhor você tirar uma licença temporária enquanto investigamos. A licença nunca terminou. As investigações nunca aconteceram. Os patrocinadores eram mais importantes que o bailarino, por mais extraordinário que fosse. Alexei aguardou por 3 meses, 4, 6, nenhum retorno, nenhum apoio, nenhum olho nos olhos. Apenas o silêncio institucional, que é mais brutal que qualquer acusação direta, porque não deixa espaço para defesa. Quando finalmente percebeu que estava sozinho, completamente, absolutamente sozinho, Alexei fez o que os homens da sua geração aprenderam a fazer diante da dor que não tem palavras para nomear. Bebeu, não socialmente, não de forma controlada, com a intensidade de quem está tentando apagar uma presença interna que não para de gritar. Perdeu o apartamento em 6 meses. O casamento com Helena foi por 6 meses depois. A guarda de Dmitri foi por 1 ano depois. E então, quando já não havia mais nada a perder, ele parou de beber. Não por força de vontade, ou não apenas isso, por Dmitri, por um telefonema numa madrugada de terça-feira em que seu filho de 4 anos, que mal conseguia pronunciar todas as sílabas do nome do pai, disse ao telefone: "Papai, quando você volta?" E Alexei, sentado no chão de um quarto de hotel de 50 euros a diária, compreendeu que havia uma escolha a fazer: ficar no chão ou levantar. Ele levantou. Não para o balé, para Dmitri. Conseguiu um trabalho de zelador no Grand Opera, graças a um antigo amigo da companhia que se compadeceu e arranjou a vaga sem fazer perguntas. Mandava dinheiro todo mês para Helena e para Dmitri. Falava com o filho toda semana e limpa o chão que outros pisam, por 10 anos, sem nunca contar para ninguém quem ele havia sido, porque ninguém havia perguntado. A noite da verdade. Depois que a maestrina Ingrid Hoffmann revelou a identidade de Alexei ao estúdio lotado, o teatro entrou em um estado de colapso emocional coletivo. Bailarinos que haviam crescido ouvindo o nome de Alexei Morozov como uma lenda,
Como uma figura mitológica do passado dourado do ballet europeu, olhavam agora para o homem com a roupa de zelador e precisavam reconciliar essas duas imagens. Não conseguiam. Lucas Fontaine havia empalidecido até ficar branco como giz. Mathieu Bernard olhava para o chão, incapaz de erguer os olhos. Nicolas Vega, o mais arrogante dos três, o que havia iniciado tudo, estava simplesmente paralisado, com a expressão específica de alguém que acabou de entender a extensão completa de um erro irreversível. Alexei os observou por um momento, sem raiva. Aquilo também o surpreendeu. Esperava raiva e encontrou apenas algo mais pesado, mais complexo, o cansaço de quem carregou muito por muito tempo, misturado com a estranha leveza de quem acabou de ser visto pela primeira vez em 10 anos. Você vai processar, não vai? Lucas finalmente conseguiu falar, sua voz sem a arrogância de antes. Apenas jovem, apenas assustado. Por que processar? Alexei olhou para ele com uma calma que era, de alguma forma, mais aterrorizante que qualquer raiva. Você me deu a oportunidade de dançar novamente. Por que eu processaria isso? O silêncio se instalou. A maestrina deu um passo em direção a Alexei. Alexei Nikolaevich, ela falou em russo, a língua deles, a língua dos anos dourados. Preciso te pedir perdão, pessoalmente, publicamente. Alexei a olhou. Esta instituição te abandonou. Quando você mais precisou de apoio, de proteção, de alguém que pusesse a verdade acima dos interesses financeiros, nós escolhemos o caminho mais fácil. E você pagou um preço que nunca deveria ter pago. Ela fez uma pausa. Não tenho como devolver esses 10 anos. Não tenho como apagar a injustiça. Mas posso fazer uma coisa. Ela se virou para todos no estúdio. Em nome do Grand Opera de Viena, ofereço a Alexei Morozov uma posição de mestre de ballet sênior nesta companhia, salário completo, contrato permanente e um pedido formal de desculpas institucional que será publicado amanhã. Alguém no fundo do estúdio começou a aplaudir. O restante seguiu em segundos. Alexei ficou parado no centro do estúdio enquanto o teatro explodia ao seu redor. Ele pensou em Dmitri, em Zurique, na clínica com 78% de taxa de remissão, em um telefonema que precisava fazer essa mesma noite. E pela primeira vez em 10 anos sentiu que tinha algo para dizer além de "tudo vai ficar bem", que havia sido sua mentira mais gentil. Agora tinha provas. O que os homens não contam. 3 meses depois, um documentarista alemão chamado Franz Kellner chegou ao Grand Opera com uma proposta para Alexei. Um documentário, sua história completa. Alexei sentou no banco do corredor, onde costumava fazer pausas durante os turnos noturnos, naquele corredor com a fotografia em preto e branco de 1999, e pensou por um longo tempo. Por que você quer contar minha história? Perguntou a Franz. Porque no mundo inteiro, hoje, há homens que passaram por quedas devastadoras, divórcio, perda de carreira, doenças, falências, e que aprenderam a carregar isso em silêncio, porque ninguém pergunta aos homens como eles estão. Não de verdade, não profundamente. Culturalmente, esperamos que os homens absorvam a dor e funcionem. E quando não funcionam, os chamamos de fracos. Franz fez uma pausa. Sua história pode mostrar que pedir ajuda não é fraqueza, que cair não é derrota, e que um homem que limpa o chão pode ter mais grandeza dentro de si do que uma sala cheia de pessoas que nunca tropeçaram. Alexei ficou quieto por um longo momento. Meu filho sabe que eu sou zelador, disse finalmente. E nunca me olhou de forma diferente por isso. Sempre disse que eu era o homem mais forte que ele conhecia. A voz de Alexei vacilou levemente. Tenho 44 anos e ainda preciso ouvir de um adolescente que estou indo bem. Franz sorriu. Isso não é fraqueza, Alexei. Isso é ser humano. Alexei olhou para a fotografia de 1999 na parede. O grande jeté impossível, o jovem príncipe, o mundo que existia antes da queda. Você sabe o que é mais estranho?
disse ele, sem tirar os olhos da foto. Eu limpei esse corredor todos os dias por 10 anos. E todo dia eu passava por essa fotografia e pensava, aquele homem morreu. E eu era o único que sabia disso. E o único que sabia que não era verdade também. E agora? Perguntou Franz. Alexei finalmente virou para ele. Agora eu sei que aquele homem só estava dormindo. Ele concordou em fazer o documentário. As gravações duraram 4 meses. E o que veio à superfície naquelas horas de câmera rolando foi algo que os dois, Alexei e Franz, não esperavam completamente. Não era apenas a história de um bailarino que havia caído e se levantado. Era a história de um homem que havia descoberto, no processo mais brutal imaginável, que identidade é mais profunda que profissão, que valor é mais resistente que circunstância, que o ser que existe debaixo de todos os títulos, primeiro solista, prima bailarino absoluto, ganhador de prêmios, rosto em capas de revistas, esse ser não se evapora quando os títulos desaparecem. Ele espera, com uma paciência que pode parecer resignação para olhos de fora, mas que por dentro é algo completamente diferente. Fé. O confronto com o passado. A cena mais sombria. Mas antes de chegar na parte em que tudo se resolve, você precisa saber o que aconteceu quando Alexei se recusou a continuar em silêncio. Porque quando um homem que o sistema tentou apagar decide falar, as pessoas que o silenciaram reagem. E a reação foi brutal. 2 meses após a gravação do documentário começar, um advogado entrou em contato com Alexei por e-mail. O advogado representava Nikolai Baranov, o patrocinador de São Petersburgo. O homem que havia guardado a faca por 11 anos antes de usá-la. Baranov, agora com 68 anos e ainda extremamente influente nos círculos culturais europeus, havia tomado conhecimento do documentário. A mensagem era simples e ameaçadora. Se o documentário for lançado com qualquer menção ao episódio de São Petersburgo, meu cliente tomará medidas legais e públicas que destruirão não apenas a reputação de seu cliente, mas também afetarão sua capacidade de trabalho na Europa. Considere isso um aviso de cortesia. Alexei leu o e-mail 3 vezes. Depois ligou para Dmitri. O filho tinha 14 anos agora e a leucemia havia respondido ao tratamento em Zurique, graças aos 600 mil euros do fundo de emergência que a maestrina havia criado em nome do teatro como parte da reconciliação. Dmitri estava em remissão parcial, progresso real, mas frágil. O tratamento precisava continuar. Pai, disse Dmitri ao telefone, sua voz já quebrando para o timbre masculino. O que aconteceu? Alexei contou. Houve um silêncio longo. Pai, você vai ceder? Estou pensando. Você me ensinou uma coisa, disse Dmitri, com aquela seriedade específica dos adolescentes que cresceram mais rápido que deveriam. Você me ensinou que ceder ao medo não nos protege, apenas nos ensina a ter medo de coisas menores. Alexei ficou quieto. Você sabe que eu aprendi isso com você, não é? Continuou Dmitri. Você passou 10 anos limpando o chão em vez de pedir ajuda, em vez de lutar. E mesmo assim foi o homem mais íntegro que eu conheço. Mas agora você tem a chance de lutar de verdade, de dizer a verdade em voz alta. Por você, por mim, por todos os outros homens que um dia vão ser silenciados da mesma forma. Alexei fechou os olhos. Pensou no seu pai. No mineiro do Donbas, com as mãos negras de carvão, que disse apenas, eu te vi. Pensou em todas as noites que ficou sentado no corredor do teatro depois do turno, olhando para a fotografia em preto e branco. Pensou nos 10 anos de silêncio que não havia protegido ninguém. Nem ele, nem Dmitri, nem a verdade. Filho, disse Alexei finalmente. Sim, pai. Você vai ter que me ouvir uma vez dizendo que estou com medo. Uma pausa. Eu ouço. Pode falar. Estou com medo. Eu sei. E vou fazer mesmo assim. Eu sei disso também. Alexei ligou para Franz Kellner com uma única instrução. Conta tudo. Os 3 jovens. O que eles aprenderam.
Nos 3 meses que se seguiram ao dia da aposta no estúdio, algo mudou nos 3 jovens bailarinos que haviam iniciado tudo. Lucas Fontaine foi o primeiro a procurar Alexei. Era uma quinta-feira, cedo da manhã. Alexei ainda trabalhava seu turno. Havia pedido para continuar com as limpezas matinais, mesmo após aceitar a posição de mestre de balé, porque disse que o trabalho o mantinha honesto. A maestrina havia concordado com um sorriso que guardava um volume inteiro. Lucas encontrou Alexei no corredor com a fotografia. Ficou parado na entrada sem saber começar. "Você pode dizer o que precisa dizer", disse Alexei sem virar. "Meu pai", começou Lucas, e então parou. Recomeçou. "Meu pai é um produtor importante. Toda a minha vida eu tive portas abertas por causa do nome dele. Toda a minha vida pensei que isso era mérito, que eu era realmente melhor, que as portas abriam por mim." E Alexei esperou. "No dia que eu te vi dançar, percebi algo que ninguém nunca me disse diretamente." "O que foi?" "Que as portas que se abrem por nome de família nunca mostram para você o que está do lado de fora quando elas fecham. Você nunca desenvolveu o músculo de bater na porta. Você nunca aprendeu que a arte não te deve nada, que você é que deve tudo a ela." Lucas olhou para o chão. "Eu tinha tudo e não entendia o que tinha. Você não tinha nada, e ainda assim..." Ele fez um gesto vago em direção ao estúdio. "Ainda assim, aquilo." Alexei finalmente se virou. "Lucas", sua voz era firme, mas sem crueldade. "Você tem 24 anos. Eu cometi erros piores do que os seus aos 24 anos, e os meus custaram muito mais. A questão não é não errar. A questão é aprender o que o erro está tentando te ensinar antes que você precise pagar o preço mais alto. O que o meu erro está tentando me ensinar? Que todo homem que está à sua frente tem uma história que você não conhece, e que essa história merece, no mínimo, uma pausa antes de você julgar." Lucas acenou com a cabeça. "Posso ser seu aluno?" perguntou. "Você já está sendo", disse Alexei e voltou ao trabalho. Mathieu Bernard chegou na semana seguinte. Ele não veio com palavras. Veio com um movimento. Entrou no estúdio, onde Alexei estava trabalhando técnica com um grupo de jovens, e simplesmente ficou parado na porta, observando por 40 minutos. No final da aula, quando os outros saíam, Mathieu ficou. "Você ensina diferente", disse. "Como assim?" "Os outros professores ensinam o corpo. Você ensina o porquê do corpo." Alexei limpou as mãos em uma toalha. "O corpo sem o porquê é uma máquina. E máquinas não fazem arte. Você pode me ensinar o porquê?" Alexei olhou para o jovem que havia dito que ele era patético naquele corredor. Via um rapaz que havia crescido sendo dito que a técnica era suficiente, que a excelência física era a meta, que o corpo era tudo. Via alguém que nunca havia sido perguntado: "O que você quer dizer quando dança?" "Por que você dança?" perguntou Alexei. Mathieu abriu a boca. Fechou. "Nunca ninguém me perguntou isso." "Eu sei." "Por que você dança?" Um silêncio longo. "Não sei." "Então é por isso que você ainda não é o bailarino que poderia ser", disse Alexei. "Não por falta de técnica, por falta de resposta para essa pergunta." Mathieu ficou até meia-noite trabalhando no estúdio. E Nicolas Vega? Nicolas levou mais tempo. Era o mais orgulhoso dos 3 e, paradoxalmente, descobriu-se o mais frágil. A arrogância de Nicolas não era entitlement como a de Lucas, nem obsessão técnica como a de Mathieu. Era armadura. Era o escudo específico de alguém que, por baixo de toda a beleza e confiança aparente, não acreditava que era suficiente. Alexei descobriu isso num ensaio semanas depois, quando viu Nicolas fazer e refazer a mesma variação 20 vezes. Cada vez ficando mais tenso, mais controlado, mais fechado. "Para", disse Alexei. Nicolas parou, respirando com força. "Você não está dançando. Você está se defendendo." Nicolas ficou rígido. Se defendendo de quê? Do julgamento, do fracasso, de si mesmo. Um silêncio tenso. "Você passou a vida inteira tentando ser perfeito o suficiente para que as pessoas não vissem o que está por baixo."
Não sei do que você está falando. Sabe? Alexei sentou na barra. Eu conheço esse lugar. Fiquei 20 anos dentro dele. Até que a queda veio, arrancou tudo e não sobrou nada para defender. E então, sem a defesa, descobri que o que havia embaixo não era o vazio que sempre temi. Era eu. Nicholas olhou para ele com uma vulnerabilidade que claramente custava muito mostrar. E se embaixo não tiver nada? A voz do jovem estava partida. Então essa seria a informação mais importante que você já recebeu. Mas não vai ser, porque ninguém que sente tanto medo de ser vazio realmente está vazio. Nicholas não respondeu. Mas na aula seguinte, pela primeira vez desde que havia chegado a Viena, ele dançou sem proteger nada. E todos no estúdio pararam para olhar. Porque era diferente. Porque era real. 4. Dmitri. Mas a parte da história que você ainda não ouviu, a parte que aconteceu longe dos holofotes, num quarto de hospital em Zurique, é a parte que vai ficar com você para sempre. Dmitri chegou a Viena em março. 15 anos de idade, cabelos escuros como os do pai, os olhos de Helena, verdes, impossíveis, irredutíveis, e uma delgadeza que falava da batalha que seu corpo havia estado travando em silêncio enquanto o pai limpava corredores. Alexei foi buscá-lo no aeroporto. Eles se abraçaram por um tempo que não havia duração específica. Nenhum dos dois contou. Nenhum dos dois quis acabar antes. "Você está bem?" perguntou Alexei finalmente, segurando o rosto do filho com as duas mãos. "Estou melhor", disse Dmitri. "O Dr. Schneider diz que mais 6 meses de tratamento e podemos falar em remissão completa." Alexei fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia algo diferente neles. Aquela qualidade de presença que fazia plateias pararem de respirar, agora estava voltada inteiramente para o filho. "Quero te mostrar o teatro", disse Alexei. Eles passaram uma tarde inteira no Grand Opera. Alexei mostrou os bastidores, os camarins, a sala de máquinas onde os cenários eram guardados. Mostrou o poço da orquestra. Mostrou o palco principal visto de baixo, com toda a sua estrutura de treliças e cabos de aço. E então levou Dmitri ao corredor com a fotografia. Eles ficaram parados diante da imagem em preto e branco por um longo momento. "Você era bonito", disse Dmitri. Alexei deu uma risada curta. Era jovem, achava que ia durar para sempre. "Ainda é bonito." "Obrigado, filho." "Pai." Dmitri virou para ele. "Posso te fazer uma pergunta que eu nunca fiz?" "Pode." "Quando você estava nos piores momentos, os anos de bebida, o divórcio, o quarto de hotel barato, você alguma vez pensou em desistir? De tudo?" O silêncio que se seguiu foi longo o suficiente para ser a resposta mais honesta que Alexei poderia dar. "Sim", disse ele finalmente. "Mais de uma vez." Dmitri assentiu lentamente. "O que te impediu?" Alexei olhou para o filho. "Você me ligou uma vez. Você tinha 4 anos. Era tarde da noite. Você perguntou quando eu voltava. Eu lembro disso." "Você lembra?" Alexei ficou surpreso. "Tenho flashes. Lembro da voz da mamãe dizendo que eu podia ligar. Lembro de não saber bem o que dizer. Lembro de ter dito a única coisa que conseguia pensar. Quando você volta? Quando você volta?" Alexei colocou uma mão no ombro do filho. "Essa pergunta salvou minha vida, Dima. Você salvou minha vida sem saber." Dmitri ficou quieto por um momento. "Então estamos quites", disse finalmente. "Porque o dinheiro do tratamento salvou a minha." Eles ficaram parados no corredor em silêncio. Pai e filho, 2 homens de gerações e circunstâncias completamente diferentes, unidos por um fio que havia sido esticado ao limite, mas nunca se rompeu. A fotografia de 1999 os observava da parede. O príncipe jovem com o grande jeté impossível. "Você ainda consegue fazer isso?" perguntou Dmitri, apontando para o salto. O joelho provavelmente reclamaria muito. "Mas consegue?" Alexei olhou para a foto, depois para o filho. "Provavelmente." "Por quê?" Dmitri sorriu. Era o sorriso de Helena, irredutível, impossível, que não pedia permissão. "Porque quero ver, uma vez, com os meus próprios olhos." Naquela noite,
Depois que o teatro fechou e os corredores ficaram vazios, Alexei levou o filho ao estúdio principal, sem plateia, sem juízes, sem apostas, apenas um pai e um filho num estúdio escuro, com as luzes de emergência criando um cone de luz suave no centro do espaço. Alexei tirou os sapatos, respirou e saltou. O grande GT cruzou o estúdio em diagonal e suspendeu o tempo por um instante específico. Aquele instante em que o corpo está no ponto mais alto do arco, completamente aéreo, completamente livre de qualquer gravidade que não seja a do próprio movimento. Dmitri ficou parado com a boca aberta. Alexei pousou. O joelho latejou. Ele fez uma careta. E então olhou para o filho com um sorriso. Dmitri aplaudiu. Apenas ele, num estúdio vazio, aplaudindo o pai. E foi a ovação mais importante da vida de Alexei Morozov. O documentário e o que veio depois. O documentário, O Príncipe Invisível, foi lançado numa plataforma de streaming em setembro do mesmo ano. Em 48 horas havia se tornado o documentário mais assistido da plataforma. Não porque fosse o mais bem produzido, não porque tivesse os melhores efeitos, mas porque havia algo na história de Alexei que tocava num nervo específico de uma época específica. Uma época em que milhões de homens haviam perdido carreiras, identidades, relacionamentos, saúde e estavam sendo culturalmente instruídos a absorver tudo em silêncio. As respostas foram avassaladoras e, ao contrário do que Alexei esperava, não vieram apenas de bailarinos ou artistas. Vieram de caminhoneiros que perderam seus empregos para a automação, de médicos que sofreram processos e nunca mais praticaram, de soldados veteranos que voltaram da guerra e não encontraram lugar, de executivos que perderam tudo na crise financeira e não conseguiram contar para a família por meses. Cada um com sua versão da mesma história. Cai, fica em silêncio, faz o que precisa ser feito, espera e espera e espera que alguém pergunte. Mas ninguém pergunta. Porque culturalmente, quando um homem não performa seu papel, quando não sustenta, não protege, não produz, ele se torna invisível. Não de propósito, mas de descuido coletivo. Alexei respondeu a cada mensagem que conseguiu, não com discursos elaborados, com 3 perguntas simples. O que aconteceu? Quem sabe? O que você precisa agora? Essas 3 perguntas, que nunca haviam sido feitas a ele durante 10 anos de silêncio, tornaram-se a base de algo maior. 2 anos após o lançamento do documentário, Alexei e Dmitri, que havia entrado em remissão completa e estudava engenharia em Zurique, cofundaram uma organização. O nome era simples: Primeiro Ato, porque todo homem que havia caído merecia a chance de um primeiro ato, não de retorno glorioso. Nem todos os finais eram sobre voltar ao palco, mas de recomeço com dignidade, de ser visto, de ter sua história ouvida, de descobrir que o que restou depois da queda era, com frequência, mais real e mais valioso do que tudo que havia antes. A organização cresceu rapidamente, primeiro em Viena, depois em Berlim, Varsóvia, Lisboa, São Paulo, Buenos Aires. Alexei viajava o mundo dando palestras, não sobre balé, mas sobre a experiência de ser homem numa cultura que não sabe receber a fragilidade masculina. Sobre o preço do silêncio. Sobre o que acontece quando um homem finalmente fala. E sobre o grande jeté impossível que existe dentro de cada pessoa que o mundo decidiu não ver. O retorno a Moscou. E então chegou o dia que Alexei nunca pensou que viria. O dia que ele foi convidado de volta para onde tudo havia começado. E o que ele encontrou lá era algo que nenhum de nós esperava. 3 anos após o documentário, o Bolshoi de Moscou enviou um convite formal. Uma noite especial em homenagem aos grandes bailarinos russos da geração de Alexei. Alexei ficou parado com um envelope nas mãos por um longo tempo. Moscou, o Bolshoi,
A sala de ensaio onde havia aprendido tudo, o palco onde havia estreado aos 22 anos, a cidade onde havia enterrado a primeira versão de si mesmo. Dmitri o convenceu a ir. Pai, você não vai para provar nada para ninguém. Vai para fechar um círculo. E se o círculo não quiser ser fechado? Então você abre um novo. Eles viajaram juntos, pai e filho, 45 e 16 anos, Alexei com sua postura de décadas de disciplina clássica e Dmitri com os olhos verdes impossíveis da mãe. Antes da cerimônia, Alexei pediu 1 hora no Bolshoi. Não no palco, não nos camarins. Na sala de ensaio B3, onde havia treinado dos 18 aos 23 anos. O funcionário que os levou abriu a porta com uma chave velha e acendeu as luzes. A sala era exatamente como Alexei lembrava. O mesmo piso de madeira desgastado, o mesmo cheiro de verniz e pó de resina, as barras de madeira ao longo das paredes com as marcas de décadas de mãos. No canto esquerdo, gravado na madeira da barra com um canivete adolescente, AM 1995. Alexei passou os dedos sobre as letras. DM Terry ficou parado atrás dele sem dizer nada. Eu tinha 19 anos quando fiz isso, disse Alexei. Minha professora me pegou e ficou 1 semana sem me cumprimentar. Disse que vandalismo era indignidade. O que você fez? Pedi desculpas. Ficou igual assim mesmo. Uma pausa. Irina Volkova, disse Alexei. Minha professora, ela morreu em 2011. Pneumonia. Você estava aqui quando ela morreu? Não, estava em Paris, bebendo num quarto de hotel barato. Ela sabia que você estava bem? Alexei ficou quieto. Não, eu nunca liguei. Fiquei muito tempo com vergonha demais para falar com as pessoas que me conheceram antes. Como se elas pudessem ver através de mim e encontrar o fracasso. Mas você não era um fracasso. Sei disso agora. Alexei se virou. Mas vergonha não espera que você saiba as coisas. Ela trabalha antes do conhecimento. Ela já chegou antes de você poder questionar. Dmitri considerou isso. Então, o que você faz com a vergonha que já chegou? Você diz em voz alta o que ela não quer que você diga. Alexei colocou a mão no ombro do filho. Você conta a história que ela quer que você esconda. Na cerimônia naquela noite, o Bolshoi estava cheio. Quando Alexei subiu ao palco para receber a homenagem, houve um momento de silêncio antes dos aplausos. O tipo de silêncio que acontece quando uma sala inteira precisa de um segundo para processar o que está vendo. Porque não havia envelhecido da forma que o mundo esperava. Havia amadurecido. Havia se tornado algo que vai além de primeiro solista ou ganhador de prêmios. Havia se tornado alguém com substância. O peso dos 10 anos não o havia curvado. Havia aprofundado. Alexei falou por 15 minutos. Falou sobre 1998, quando o mundo era perfeito e ele estava convencido de que merecia cada segundo dessa perfeição. Falou sobre 2014, quando tudo desmoronou e ele ficou quieto quando deveria ter gritado. Falou sobre os 10 anos no corredor, sobre a fotografia, sobre os 3 segundos. E então olhou para Dmitri na primeira fileira. Meu filho me perguntou uma vez o que me impediu de desistir, disse Alexei, e sua voz estava completamente firme. A resposta era ele. Mas ao longo desses últimos anos, eu percebi que não era apenas ele. Era também a convicção, frágil, inconsistente, às vezes quase apagada completamente, de que a história não estava acabada. Uma pausa. Todo homem que está aqui esta noite, todo homem que está assistindo, todo homem que está passando por seu próprio corredor silencioso, com sua própria fotografia na parede, ouça isso. Sua história não acabou enquanto você ainda estiver aqui. Cair não é o fim da história. É onde a história começa a ficar interessante. A ovação durou 12 minutos. Dmitri estava de pé na primeira fileira, com os olhos verdes impossíveis da mãe, cheios de algo que levaria anos para encontrar uma palavra certa para descrever. Alexei desceu do palco e então fez algo que ninguém esperava. Ele foi até o funcionário mais velho do teatro,
um homem de 60 anos que havia trabalhado no Bolshoi por 3 décadas, sempre nos bastidores, sempre invisível, e apertou sua mão. Você lembra de mim? Perguntou Alexei. O homem piscou surpreso. Senhor Morozov, eu... Vladimir Petrov. Você era o técnico de palco quando eu estava aqui nos anos 90. Você me ajudou uma vez, quando eu travei com medo antes de uma estreia. Ficou do lado de fora do camarim por 40 minutos, dizendo que ia dar tudo certo. Vladimir Petrov ficou completamente imóvel. Você lembra? Sim, disse Vladimir, sua voz velada. Você estava branco como papel. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Alexei o abraçou, e o Grand Bolshoi de Moscou viu algo raro. Um dos maiores bailarinos da sua história, abraçando o técnico de palco que ninguém havia fotografado nunca. Porque algumas histórias importantes acontecem fora dos holofotes, e porque às vezes o gesto mais corajoso não é o salto perfeito, é parar para ver quem estava do seu lado o tempo todo. O legado 5 anos depois da noite no estúdio com a aposta. Alexei tinha 49 anos e havia se tornado uma presença singular no mundo do balé. Não apenas como mestre, mas como algo para o qual a arte tinha poucas palavras. Um testemunho vivo. As aulas de Alexei no Grand Opera eram diferentes de qualquer coisa que os bailarinos haviam experimentado. Não eram apenas tecnicamente exigentes, eram existencialmente provocativas. No primeiro dia de cada novo ciclo, Alexei fazia a mesma pergunta para cada aluno. Por que você dança? E aguardava a resposta real, não a resposta ensaiada para audições, não a resposta que os pais queriam ouvir, não a resposta que soava bem, a resposta real. Lucas Fontaine, agora com 29 anos e primeiro solista da companhia por direito próprio, havia respondido essa pergunta numa entrevista para uma revista de balé. Alexei me ensinou que técnica sem intenção é performance vazia. E que intenção sem honestidade é ainda pior. A pergunta mais difícil que ele me fez foi também a mais simples. Por que você dança? Levei 3 anos para ter uma resposta que não fosse mentira. E qual é a resposta? Danço porque é a única coisa que faço que me faz esquecer de me defender. Mathieu Bernard se tornara coreógrafo. Havia criado um trabalho que estreou em Berlim, peça para 6 bailarinos masculinos sobre a experiência de ser homem num mundo que pede que homens não ocupem muito espaço. A peça se chamava Segundo Chão. O título vem de uma coisa que o Alexei disse uma vez, explicou Mathieu em entrevista. Ele disse que os anos em que limpou o segundo chão do teatro eram, contraditoriamente, os anos em que ele estava mais próximo do que o ballet realmente era. O chão, o básico, o que está embaixo de tudo. Nicolas Vega havia parado de se defender enquanto dançava e havia se tornado, nas palavras de críticos de 3 continentes, o dançarino mais emocionalmente presente da sua geração. Numa entrevista, quando perguntado qual havia sido sua maior virada artística, Nicolas respondeu sem hesitar: o dia que um zelador me mostrou que eu havia confundido arrogância com confiança. E que toda a armadura que eu usava para parecer forte era exatamente o que me impedia de ser poderoso. A organização Primeiro Ato operava agora em 40 países. Dmitri, que havia completado a faculdade e escolhido engenharia social, um campo que combinava tecnologia com impacto humano, havia se tornado o co-diretor executivo. Pai e filho construíam algo juntos. Não um legado de performances passadas, mas uma estrutura viva para que outros homens encontrassem seu próprio Grand GT. E Alexei, aos 49 anos, ainda começava seus dias no corredor com a fotografia. Ainda parava 3 segundos, mas a qualidade do silêncio havia mudado. Não era mais o silêncio do luto, era o silêncio do reconhecimento. Do homem que olha para quem foi e entende completamente como aquela pessoa levou a este momento. Do homem que descobriu que o tempo não é linear,
que o príncipe de 1999 e o zelador de 2014 e o mestre de 2024 eram a mesma pessoa em estágios diferentes de uma jornada que ainda não havia terminado e que nunca terminaria enquanto ele escolhesse continuar. A carta que chegou 10 anos depois, numa tarde de terça-feira, 10 anos após aquele dia no estúdio, uma carta chegou ao escritório de Alexei no Grand Opera. O envelope era simples, sem remetente. Dentro, uma única folha escrita à mão em russo. Alexei Nikolaevich, você não me conhece. Meu nome é Sergei. Tenho 38 anos. Era soldado. Voltei da guerra em 2019 sem uma perna e sem saber como continuar. Por 2 anos tentei dizer à minha família que estava bem. Aprendi isso com vocês, homens. Ficamos bem mesmo quando não estamos. Assisti o documentário numa noite em que não tinha certeza se ia chegar a manhã seguinte. Não vou entrar em detalhes. Mas vou dizer o que me fez atravessar aquela noite. Foi uma cena específica, quando você fala sobre o telefonema do Dmitry de 4 anos. Quando você diz que ele perguntou quando você volta e isso te impediu de desistir. Eu tenho um filho, chama-se Misha. Tinha 2 anos quando eu fui. Naquela noite, depois de assistir ao documentário, eu liguei para ele. Eram 2 da manhã. Minha ex-esposa atendeu primeiro. Disse que era tarde. Disse que Misha estava dormindo. Pedi que ela o acordasse. Ela ouviu algo na minha voz que eu não sabia que estava lá. Ela acordou o Misha. Ele disse, com a voz grossa de quem foi tirado do sono, "Papai?" E eu disse, "Estou voltando." Isso foi há 2 anos. Hoje estou bem. Faço tratamento. Trabalho como técnico numa escola de artes. Misha mora comigo metade do tempo. Você salvou a minha vida através do seu filho. E seu filho salvou a sua através da mesma pergunta. Obrigado por ter contado essa história em voz alta. Porque alguns de nós precisávamos ouvir que não estávamos sozinhos. Sergei, Alexei leu a carta 3 vezes. Depois foi ao corredor. Parou diante da fotografia de 1999. Ficou 3 segundos e então sorriu, porque havia entendido finalmente com toda a clareza que 10 anos de queda e 10 anos de reconstrução podiam trazer. O que aquele grand jeté impossível havia estado tentando dizer desde o começo. O valor de uma vida não é medido pela altura do salto. É medido pelo que acontece quando você pousa e pelo que você decide fazer no espaço entre o chão e o próximo impulso. Call to action. Poderoso. Se essa história te tocou, se você se viu em algum momento de Alexei, ou de Dmitry, ou de Sergei, não precisa ser bailarino, não precisa ter caído de um palco, precisa apenas ter sido invisível uma vez na vida. Precisa ter guardado uma dor em silêncio porque ninguém perguntou. Precisa ter olhado para uma versão de quem você foi e sentido aquela saudade misturada com vergonha que não tem nome específico, mas que você reconhece imediatamente. Essa história é para você. E se você conhece alguém que está passando pelo próprio corredor silencioso, alguém que está empurrando um carrinho invisível enquanto o mundo não olha, compartilha essa história com essa pessoa. Às vezes a coisa mais importante que alguém precisa não é um conselho, não é uma solução, não é uma motivação barata. É apenas saber que não está sozinho, que outros já estiveram naquele corredor e que o Grand Jeté ainda é possível. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Clica no sino para não perder nenhuma história. Essas histórias existem para serem contadas e para chegar em quem precisa ouvir. Deixa seu like se essa história te tocou de alguma forma. Cada like ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam ver. Comenta aqui embaixo. Qual parte da história de Alexei mais te tocou? Você já passou por um momento em que sentiu que o mundo não te via mais? Ou conhece alguém que está passando por isso agora? Cada comentário importa, cada história importa, porque o canal existe para isso, para dar voz ao que fica em silêncio. 2 anos após o lançamento do documentário, Alexei foi convidado para falar numa conferência sobre saúde mental masculina em Estocolmo. Ele quase recusou.
Não porque não tivesse o que dizer, tinha demais, mas porque havia uma diferença entre contar sua história numa câmera de documentário e subir num palco diante de 300 profissionais de saúde para falar sobre o que acontece dentro de um homem quando o mundo para de olhar para ele. A diferença era essa. No documentário, ele contava. Na conferência, ele precisaria nomear. E nomear é sempre mais difícil. Dmitri o convenceu com um argumento simples. Pai, você passou 10 anos sem ter palavras para o que estava vivendo. E se você tiver as palavras agora? Alexei foi. A palestra estava marcada para 40 minutos. Durou 2 horas. Não porque Alexei fosse eloquente demais. Era, mas não era isso. Durou 2 horas porque depois de cada ponto que ele levantava, alguém na plateia erguia a mão e dizia: isso aconteceu comigo também. E Alexei parava, e ouvia, e então dizia: continue, conta isso. E a pessoa contava, e outra levantava a mão. O moderador da conferência tentou intervir 3 vezes para encerrar a sessão. Alexei, com uma educação que vinha claramente da disciplina clássica, simplesmente continuou. No final, quando as luzes do auditório já estavam sendo ligadas pelos técnicos que precisavam preparar o espaço para o próximo evento, havia ainda 16 pessoas em roda ao redor de Alexei, cada uma com uma versão diferente da mesma história. O cirurgião que havia perdido a licença por causa de um erro médico e nunca havia falado sobre isso com a esposa, porque não queria preocupá-la. O professor universitário, que havia sido cancelado numa onda de indignação online, baseada numa citação tirada de contexto, e que passou 2 anos sem conseguir dormir sem medicação. O pai que havia perdido o filho num acidente de trânsito e que os amigos paravam de convidar para eventos para não lembrá-lo, como se silêncio fosse gentileza. O executivo que havia falido a empresa da família e que ainda, 3 anos depois, acreditava que não tinha direito de se recuperar porque os outros perderam mais. O atleta paralímpico que havia ganho uma medalha de prata e que a primeira frase de seu treinador após a corrida havia sido: prata não é ouro. O ex-alcoólatra que estava sóbrio há 7 anos e que ainda se apresentava para novas pessoas como ex-alcoólatra, antes de qualquer outra coisa, como se a identidade da queda fosse mais real que tudo que havia construído depois. Alexei os ouviu a todos. E então disse algo que ninguém na conferência tinha esperado ouvir. O problema não é que vocês caíram. O problema é que foram ensinados que cair é um assunto privado, que a dor é pessoal, que não se diz em voz alta. Ele fez uma pausa. Mas a vergonha só sobrevive no silêncio. Ela é um organismo que precisa da escuridão. Quando você a traz para a luz, quando você diz em voz alta o que ela quer que você guarde, ela perde o poder. Não de uma vez, não completamente, mas ela perde. O cirurgião perguntou: e se as pessoas julgarem? Algumas vão, disse Alexei. E você vai sobreviver ao julgamento delas do mesmo jeito que sobreviveu a tudo o mais. Porque você já sobreviveu ao pior julgamento de todos, o seu próprio. O pai que havia perdido o filho perguntou: como você convive com as lacunas, as coisas que você não pode recuperar? Alexei ficou quieto por um momento longo. Não sei se convivo bem, disse finalmente, mas aprendi que lacuna não é vazio. Lacuna é espaço, e espaço é onde o que vem a seguir começa a tomar forma. O ex-alcoólatra perguntou: quando você para de se definir pela queda? Quando você descobre que tem mais histórias para contar além dela? Alexei olhou ao redor do círculo de homens. Todos vocês têm mais histórias. Estou ouvindo, mas o mundo inteiro também precisa ouvir. E o mundo não vai perguntar. Então vocês precisam contar. Ele não sabia, naquele momento, que 3 das pessoas naquele círculo iriam escrever sobre aquela conversa em publicações diferentes, que aquelas publicações seriam lidas por dezenas de milhares de pessoas, que algumas daquelas pessoas iriam encontrar a organização Primeiro Ato,
que algumas dessas encontrariam os recursos de que precisavam. Não sabia que a conversa tinha começado uma cadeia, mas havia aprendido no corredor com a fotografia que as coisas mais importantes raramente mostram sua escala no momento em que acontecem. Elas só ganham sentido quando você olha para trás. E isso, descobriu Alexei Morozov, era uma das formas mais puras de fé. Agir sem garantia de resultado. Falar sem certeza de que alguém vai ouvir. Dançar num estúdio vazio às 2 da manhã para um filho de 15 anos que mal consegue ficar de pé, sem tontura, depois da quimioterapia. Fazer o grande GT mesmo sabendo que o joelho vai latear depois, porque não é sobre o joelho. Nunca foi. A noite em que o inimigo pediu perdão. E então chegou o dia que Alexei menos esperava. Não uma homenagem, não um prêmio, uma ligação, de Nikolai Baranov, o homem que havia destruído sua carreira. Era uma quarta-feira à noite, quando o telefone de Alexei tocou com um número que ele não reconheceu. Um código de São Petersburgo. Ele quase não atendeu. Morozov. A voz do outro lado era envelhecida, mais frágil do que Alexei lembrava, mas inconfundível. Sou Nikolai Baranov. O silêncio que se seguiu durou vários segundos. Alexei se levantou da cadeira do escritório e foi até a janela. Paris à noite. Luzes na chuva fina. Estou ouvindo, disse finalmente. Vi o documentário. Uma pausa. Vi a entrevista em Estocolmo que alguém gravou e publicou. Vi o que você construiu, a organização, o que você está fazendo pelos homens que caíram. Alexei esperou. Tenho 72 anos, disse Baranov. Câncer de próstata, estágio 3. Minha prognose não é boa. Uma pausa mais longa. Meu advogado me disse que não devo fazer isso. Disse que qualquer contato poderia ser usado contra mim legalmente. Por que está ligando então? Porque aos 72 anos, com um prognóstico ruim, o que o advogado pensa começa a importar menos do que o que você vai carregar para o resto do tempo que te resta. Alexei olhou para Paris na chuva. Eu destruí sua carreira, disse Baranov, sem rodeios, sem qualificadores. Não diretamente, mas usei minha influência para garantir que você não teria apoio. Quando você foi à diretoria, eu já havia falado com as pessoas certas. Você não tinha como ganhar. Sei disso. O que você não sabe, o que ninguém sabe, é por quê. Alexei esperou. Não foi por Ana. A voz de Baranov estava mais baixa agora. Não foi pelo caso. Isso eu poderia ter perdoado, ou pelo menos ignorado. Eram outros tempos. Então por quê? Porque eu tinha 55 anos e você tinha 34. Porque eu entrava num teatro e as pessoas me cumprimentavam por educação e a você por admiração genuína. Porque eu havia passado a vida inteira financiando arte e nunca uma vez na vida fui capaz de criá-la. E você criava a cada passo. Uma pausa. Fui movido por inveja de uma coisa que nunca poderia ter. E usei meu poder para destruir o que não conseguia ser. O silêncio se estendeu. Alexei sentiu algo que não esperava sentir naquele momento. Não raiva, não triunfo, algo muito próximo de tristeza. Tristeza por um homem de 72 anos que havia chegado ao fim da vida, percebendo que sua maior conquista havia sido a destruição de outra. Baranov, disse Alexei finalmente, por que você está me dizendo isso? Porque você merecia saber a verdade. E por que... A voz do homem falhou levemente. Porque quero saber se é possível. Se o que é possível? Perdão. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da conversa. Alexei pensou nas conferências sobre vergonha e silêncio. Pensou no círculo de homens em Estocolmo. Pensou em Dmitri dizendo: carregar raiva é como beber veneno esperando que o outro morra. E pensou em algo que havia dito uma vez para Nicolas Vega. O perdão não é para quem errou, é para quem carregou. Não sei se o que sinto é perdão no sentido completo da palavra, disse Alexei com honestidade. Não sei se o que você fez se apaga. 10 anos são 10 anos,
Dmitri quase morreu sem eu ter como pagar o tratamento. Isso não some. Eu sei. Mas... Alexei respirou fundo. Mas também não vou carregar mais isso. Não porque você merece que eu solte, mas porque eu mereço não carregar. Uma pausa longa. Então sim, Baranov. Viva o tempo que te resta sem esse peso. Não porque você ganhou, mas porque o peso não faz nenhum bem a nenhum de nós. O homem do outro lado chorou, não em soluços dramáticos. Em silêncio, com a respiração irregular de alguém que havia retido algo por muito tempo. Alexei ficou na linha até a respiração se normalizar. Então disse, cuide-se, e desligou. Ficou parado na janela por um tempo que não sabia medir. Paris continuava lá, indiferente e bela. Ele pensou que se contasse isso para Dmitri, o filho ia dizer que foi corajoso. Mas Alexei sabia que não havia sido coragem. Havia sido apenas exaustão de um tipo específico, a exaustão de carregar o peso de algo que nunca havia sido dele para começo de conversa. A raiva havia sempre pertencido a Baranov. Nasceu do que faltava nele. Alexei foi apenas onde ela pousou. E, finalmente, aos 49 anos, às 11h30 de uma quarta-feira chuvosa em Paris, ele devolveu. O que Alexei ensina em seus últimos anos de magistério, uma síntese das lições. Ao longo de 10 anos, como mestre de ballet no Grand Opera de Viena, Alexei desenvolveu um conjunto de princípios que não constam em nenhum livro técnico de ballet clássico, mas que todos os seus alunos citam quando perguntados sobre o que o tornou diferente. Esses princípios não eram sobre posição dos pés ou alinhamento de ombros. Eram sobre como estar presente num corpo que também carregou dor. Primeiro princípio: a técnica existe para libertar, não para aprisionar. Quando você domina a técnica completamente, quando ela está tão no seu corpo que você não precisa pensar sobre ela, então e apenas então, você fica livre para ser humano dentro da dança. Antes disso, você está apenas executando. A diferença entre executar e criar é essa. Na execução, o movimento te controla. Na criação, você habita o movimento. Segundo princípio: seu corpo sabe mais do que sua mente admite. Há décadas de memória muscular que sobrevivem a tudo. Ao trauma, à ausência, à dor, ao esquecimento forçado. O corpo não esquece o que foi treinado com amor. Por isso, o treinamento importa. Não para criar robôs, mas para criar uma linguagem que o corpo possa falar, mesmo quando as palavras falham. Terceiro princípio: a queda é parte da coreografia. Todo bailarino cai. O amador cai e fica envergonhado. O profissional cai e se levanta com a mesma fluidez que havia no movimento antes. O artista cai e incorpora a queda como parte da história que está contando. A vida não é diferente. A pergunta não é se você vai cair, é o que você vai fazer com a queda. Quarto princípio: ver o outro é uma habilidade técnica. Num Paz de Deus, seu trabalho não é apenas executar seus próprios movimentos. É sentir o peso, a tensão, o ritmo da pessoa que está com você. É antecipar, é responder, é criar um espaço onde o outro possa ser completamente o que é. Isso é técnica. Isso se aprende. E é a habilidade mais importante fora do palco também. Quinto princípio: grandeza não é a ausência de humildade. Os maiores bailarinos que conheci tinham algo em comum. Tremiam antes de entrar no palco. Cada vez. Sem exceção. Não porque fossem fracos, porque eram humanos diante de algo maior que eles. A grandeza não elimina o tremor. Ela te ensina a dançar com ele. Sexto princípio: toda pessoa no seu caminho tem uma história maior que você imagina. O zelador do teatro pode ter sido o príncipe do palco. O porteiro pode ter sido o engenheiro que construiu a ponte. A mulher que limpa os banheiros pode ser a mãe que criou o médico que vai salvar sua vida. Trate cada pessoa como se a história completa dela fosse relevante. Porque sempre foi. Você simplesmente ainda não sabe. Sétimo princípio:
O valor de um artista não diminui quando ele para de performar. Um bailarino que perdeu a capacidade de dançar ainda carrega décadas de compreensão sobre o corpo, sobre música, sobre emoção, sobre o que significa criar algo do nada. Essa compreensão não desaparece, ela se transforma. E às vezes, muitas vezes, a transformação produz algo mais profundo do que a performance jamais poderia. 8º princípio. Pedir ajuda é um ato de coragem, não de fraqueza. Passei 10 anos sem pedir ajuda porque havia confundido independência com isolamento. Porque havia aprendido que homens não pedem, que bailarinos não pedem, que heróis não pedem, que pedir é admitir fraqueza, e fraqueza é o fim. É mentira. Pedir ajuda é dizer em voz alta: eu tenho limites e respeito esses limites. Isso não é fraqueza. É o nível mais alto de autoconhecimento. 9º princípio. A história que você conta sobre sua queda determina quem você se torna. Você pode contar a história da sua queda como a história de uma derrota ou como a história de uma virada. Os fatos são os mesmos. A interpretação muda tudo. Não estou dizendo para fingir que não doeu. Estou dizendo que a dor não precisa ser o personagem principal. Ela pode ser o catalisador. 10º princípio. Cair do topo e limpar o chão não diminui quem você é, revela. Quando fui zelador, achei que estava escondendo quem eu era. Descobri que estava descobrindo, porque sem os aplausos, sem os holofotes, sem o título, o que sobra é o essencial. E o essencial é o que você é quando ninguém está olhando. Quando você está no corredor às 6 da manhã, com o esfregão na mão e a fotografia na parede. O que você escolhe fazer naquele momento, esse é o teste real de quem você é. O último dia de aula. 10 anos depois de aceitar a posição de mestre de balé no Grande Opera de Viena, Alexei Morozov deu sua última aula oficial. O estúdio estava lotado, não apenas com seus alunos do semestre atual, mas com ex-alunos que haviam voltado de todas as partes do mundo para estar presentes. Lucas Fontaine veio de Londres, onde era agora diretor artístico de uma companhia independente. Mathieu Bernard veio de Berlim, onde seu último trabalho havia ganho o prêmio Bessy. Nicolas Vega veio direto de uma temporada em Buenos Aires. Helga Brandt, que havia reconhecido Alexei no dia da aposta, estava na primeira fileira. A maestrina Ingrid Hoffmann, agora com 81 anos e se movendo com a ajuda de uma bengala, estava sentada ao lado dela. Dmitri estava na segunda fileira. Casado agora, pai de uma menina de 2 anos. Helena, ex-esposa de Alexei, estava ao lado dele. Não como esposa, mas como a mãe do filho de um homem que havia eventualmente encontrado a versão inteira de si mesmo. Alexei entrou no estúdio sem cerimônia, sem discurso preparado. Caminhou até o centro do espaço e ficou em silêncio por um momento, olhando ao redor para todos os rostos. "Bom dia", disse finalmente. "Bom dia, mestre Morozov", responderam em uníssono. Ele sorriu. "Hoje não vamos trabalhar técnica. Hoje vamos fazer uma coisa simples." Ele olhou para um jovem bailarino de 19 anos na primeira fileira. O mais novo da turma, chegado há apenas 2 meses. Ainda com aquela tensão específica de quem está tentando provar algo o tempo inteiro. "Ivan", o jovem se endireitou. "Por que você dança?" O jovem abriu a boca, fechou, abriu novamente. "Não sei", disse finalmente, com uma honestidade que custou claramente. "Ótimo", disse Alexei. "Essa é a resposta mais honesta que você poderia dar. E é exatamente de onde o trabalho começa." Ele olhou para a turma. "No meu último dia aqui, não quero que vocês me lembrem pelas correções de técnica, pelas sequências que fizemos, pelos princípios que escrevi no quadro." Uma pausa. "Quero que se lembrem desta pergunta. Por que você dança? Não a resposta que tem hoje, a busca pela resposta, porque a busca nunca termina. E enquanto não terminar, vocês estão vivos dentro da arte." Alexei caminhou até a barra e colocou a mão sobre a madeira desgastada.
Fui perguntado semana passada, numa entrevista, qual foi o momento mais importante da minha carreira. Esperavam que eu dissesse uma estreia, um prêmio, a noite da aposta. Qual foi? Perguntou alguém. Foi um telefonema às 2 da manhã do meu filho de 4 anos. O estúdio ficou quieto, porque naquele momento tudo mais havia desaparecido. O título, a carreira, a identidade, o orgulho, e o que restou, o único fio que me segurou, foi uma pergunta simples de uma criança que queria o pai de volta. Ele tirou a mão da barra. Arte é isso. Arte é o que resta quando tudo mais desaparece. Arte é o gesto essencial, o movimento que não pode ser explicado, mas que qualquer pessoa reconhece porque já o sentiu dentro de si mesma. Dancem a partir daí. Dancem a partir do que fica quando tudo mais some. E se algum dia vocês caírem, e vão cair, todos caem, lembrem que o chão não é o fim, é onde você encontra o impulso para o próximo salto. Alexei fez uma reverência, não a reverência técnica que termina uma performance. A reverência de alguém que está genuinamente grato pela presença de todos na sala. O estúdio explodiu em aplausos que durou mais que qualquer coreografia. Dmitri, na segunda fileira, chorava abertamente, sem vergonha, sem tentar esconder. E Alexei, ao se levantar da reverência, olhou para o filho e viu na expressão dele algo que levou décadas para merecer. Não admiração pelo bailarino, amor pelo pai, que havia caído e escolhido se levantar. Sempre. Esta história é ficção. Alexei Morozov não existiu, mas Sergei existe, e Lucas existe, e o pai que perdeu o filho existe, e o médico que perdeu a licença existe, e o homem no quarto de hotel barato que recebe um telefonema de criança às 2 da manhã, esse homem existe. Em algum lugar, agora mesmo, enquanto você assiste esse vídeo, há alguém empurrando um carrinho de limpeza por um corredor com uma fotografia na parede. Alguém que o mundo decidiu não ver mais. Alguém com um grande jeté impossível dentro do peito, esperando por uma razão para saltar. Essa história é para ele, para eles, para você, se for você. Inscreva-se, curta, comente. Sua presença aqui mantém histórias como essa vivas, e histórias como essa salvam vidas.